Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. Sou o Coronel Jorge Schwertz, coordenador do canal. Neste quarto vídeo, nós concentraremos a atenção na França, que, na opinião deste canal, é o país com maior interesse em acabar com o acordo União Europeia-Mercosul, devido aos seus interesses comerciais e à situação econômica do próprio país. Essa história começou, ou melhor, a encenação de Macron começou no dia 22 de agosto de 2019, 2 dias antes da cúpula do G7, que foi realizada em Biarritz, na França, quando o presidente francês tweetou aquele famoso tweet dele: "Nossa casa está queimando, literalmente. A floresta tropical da Amazônia, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Membros da cúpula do G7, vamos discutir esta emergência de primeira ordem em 2 dias." Utilizando-se de uma foto antiga, cujo autor faleceu em 2003, e aquela desinformação de sempre que a Amazônia é o pulmão do mundo, o circo estava formado. O governo brasileiro era o culpado por tudo. E o grande finale de toda essa encenação foi a votação na semana passada, em 7 de outubro, no Parlamento Europeu, onde o governo francês não ratificou o acordo União Europeia-Mercosul. Mas a posição de Macron, um economista de formação, mudou da água para o vinho, pois o acordo União Europeia-Mercosul era um grande negócio para as empresas francesas. Esse acordo seria o maior acordo de livre comércio do mundo, atingindo cerca de 800 milhões de consumidores. Somando-se o PIB dos países participantes, nós temos um pouco menos de 1/4 do PIB mundial. Era muito dinheiro. Enquanto o Mercosul, basicamente, ofereceria matéria-prima, as famosas commodities, a Europa ofereceria produtos industrializados de alto valor agregado, da área automobilística, moda, têxteis, vestuário em geral, e teria reconhecida a denominação controlada de origem de vários produtos europeus. Pessoal, vocês imaginem o que aconteceria com os produtores de vinho brasileiros com a chegada de vinhos franceses com valores acessíveis? Os franceses, que dividem com a Itália a maior produção de vinhos e espumantes do mundo, os queijos brasileiros não seriam páreo para os queijos franceses. Seria lucro certo para os franceses e para a Europa como um todo. E olha que, se analisarmos de maneira específica o agronegócio, a balança comercial há muito tempo é favorável à União Europeia. Na tabela agora, nós vemos os superávites desde 2017. Por exemplo, em 2019, o superávit da França foi de 1,7 bilhão de euros, ou 11 bilhões de reais na cotação atual. E a União Europeia, o superávit foi de 5 bilhões de euros, ou 32,5 bilhões de reais. Ou seja, a Europa ganhou e ganharia ainda mais dinheiro com o Brasil e o Mercosul. Pode-se começar a entender a estratégia francesa quando se analisa o setor do agronegócio da França. Os franceses são os maiores produtores agrícolas da Europa, são responsáveis por 17% de tudo que é produzido. Esse setor somente fica atrás dos setores aeronáutico e espacial e químico em matéria de exportação. Entretanto, é um setor que perde mercado ano a ano. Até 2010, a França era o terceiro exportador agrícola mundial. Hoje é o sexto. Os principais problemas que eles enfrentam são redução da área de plantio desde 1961, ao contrário de Brasil e Argentina, os principais competidores do Mercosul, como a gente pode ver aqui no gráfico. Redução do número de trabalhadores no campo. A agricultura representava 12% do emprego em 1980, mas caiu para 5,5% atualmente. Somando-se a isso, houve envelhecimento da população do campo, pois 1/3 da população tem 55 anos ou mais. Os trabalhadores franceses são os menos competitivos da Europa, pois a mão de obra francesa é a mais cara da Europa. E para finalizar, a abertura de vários mercados impulsionou o consumo de produtos importados, que caíram no gosto do francês. Desde 2000, as importações subiram 87%, enquanto as exportações aumentaram 55%. Como consequência, temos que a produção agrícola subiu de 1960 até 2000 e começou a estabilizar. Daí você que mora na França entende por que o preço da carne é tão elevado. Houve um aumento da população, entretanto, a produção ficou estabilizada, como podemos ver aqui no gráfico. A verdade é que a situação do agronegócio francês não tem solução. O governo não quer que o camponês tenha uma vida com qualidade inferior ao morador da cidade, então tem que subsidiar.
Somando-se a isso tudo, o governo recebeu muita pressão por parte dos agricultores franceses e ecologistas radicais, que na Europa são muito influentes politicamente. Os produtores de carne franceses esperam uma queda de 10% no preço de venda de seus produtos e estimam que o acordo colocará em perigo entre 25 mil e 30 mil postos de trabalho dos 100 mil que existem nesta área na França. Então já podemos revelar os motivos que estão por trás da farsa ecológica montada por Macron. De um lado temos o Brasil, um dos principais atores na cena do agronegócio mundial, com uma produção eficiente e competitiva. Do outro, a França, um gigante do agronegócio na Europa, mas que vem perdendo espaço e competitividade, em uma espiral descendente que restringe os planos de expansão francesa, principalmente para a África. Lá os franceses estimam um boom demográfico nos próximos anos e o aumento da procura por qualidade alimentar. A França dá muita importância à sua zona de influência econômica na África, notadamente os países cuja língua é o francês. Vejam no mapa da África. O amarelo mais escuro representa países onde o francês é a língua oficial e o mais claro é onde se considera uma língua importante. Agora entendemos por que o Macron não critica os incêndios na floresta tropical africana. Atacando a política brasileira na Amazônia, a França impede a expansão do agronegócio brasileiro. Impedindo o acordo com o Mercosul, a França mantém a Europa com um mercado cativo e pode exportar o seu excedente para a África. A verdade é que Macron não pode abrir mão desse mercado, pois o Estado francês é voraz. Se nós aqui no Brasil reclamamos porque pagamos 33,17% do PIB em impostos, imagina o francês, que paga 46,1% em relação ao PIB de impostos, sendo a taxa mais elevada entre os países europeus. Então, qual o aprendizado que podemos tirar dessa ação francesa? Para começar, lembrarmos da famosa frase do secretário norte-americano da década de 1950, o americano John Dulles: países não têm amigos, países têm interesses. Segundo, entender que a desinformação que Macron empregou serviu para desviar a atenção do motivo principal da sua recusa pelo acordo União Europeia-Mercosul, que é enfraquecer o Brasil como concorrente no agronegócio. Ou seja, nós estamos no caminho certo em buscar cada vez mais o aumento da produtividade no agronegócio. Na minha experiência como adido militar, vi o Brasil fazer muitas negociações, mas o que mais me chamou a atenção é que muitas vezes não usamos a força comercial que temos. Neste caso, a França tem uma grande vantagem na balança comercial. Poder-se-ia fazer o que fez Donald Trump, presidente americano, com a China. Como os chineses não queriam negociar, ele aumentou unilateralmente as tarifas, movimento em que todos perderiam, obrigando os chineses a sentarem à mesa e reverem a sua negociação para um patamar mais razoável para as duas partes. Uma segunda alternativa seria, considerando-se que somos muito competitivos no agronegócio, vamos concorrer com os franceses na África e na Ásia. O Brasil tem muita proximidade com os países africanos, sem a pecha de termos sido colonizadores. E por que não, em última instância, nós, o povo brasileiro, boicotarmos os produtos franceses, já que é claro que as acusações de Macron são falsas e uma cortina de fumaça para esconder as suas reais intenções. Sim, os 210 milhões de brasileiros dizendo não à mentira francesa e falando juntos: cala a boca, Macron! Fermez la bouche, Macron!